Olá, bem-vindo ao Minuto AB. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Lúcio Flávio, advogado, ofereceu queixa-crime em face de Rosa, imputando-lhe a prática dos delitos de injúria simples e difamação. As partes não celebraram qualquer acordo e a querelada negava os fatos, não aceitando qualquer benefício. Após o regular processamento e a instrução probatória em alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação, nada falando em sua manifestação derradeira sobre o crime de injúria. Diante da situação narrada, é correto afirmar que deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da perempção. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão do perdão do ofendido. Letra C. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria, em razão da renúncia ao direito de queixa. E letra D. Poderá Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve a apresentação de alegações finais pela defesa técnica do querelante. Bom, aqui, nessa questão específica, é muito importante uma informação, até para você levar no dia a dia, se você for advogar fazendo uma queixa-crime ou se você estiver analisando essa peça na sua prova da OAB. É importante a gente destacar aqui um artigo do Código de Processo Penal, que é o artigo 60, inciso 3º. Pular uma linha aqui para separar. Aqui, ó. O artigo 60, ele trata das queixas-crimes das ações penais privadas. Ó. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, na ação penal privada, considerar-se-á peremptação penal quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, quando que vai ocorrer perempção? Quando o querelante ele deixa de formular nas alegações finais o pedido de condenação do querelado. Lembrando, querelante, quem distribui a ação, vítima ou representante. E o querelado, quem é o querelado? Autor do delito. O autor do delito na qual você vai processar por meio da queixa-crime, ok? Tá? Então é muito importante observar sempre o artigo 60 do Código de Processo Penal. Por quê? Quando o querelante, que é a pessoa que distribuiu a ação, a vítima ou o seu representante, deixar de formular pedido de condenações nas alegações finais, vai ocorrer a perempção, segundo o artigo 60 do Código de Processo Penal. Então vamos às assertivas. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da perempção? Sim, de acordo com o artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal, CPP, tá? Então aqui essa assertiva, essa primeira letra, ela está correta de acordo com o artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Ocorreu a perempção por quê? No final, que ele fala, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática de crime de difamação, nada falando em sua manifestação derradeira, alegações finais ou memoriais, sobre o crime de injúria. Ele não falou nada. Como ele não falou nada, artigo 60, perempção. B. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão do perdão do ofendido. Aqui o perdão ele é expresso, diferentemente da perempção. Observem que a perempção aqui, ela ocorreu por quê? Por omissão. Já o perdão, ele é uma manifestação expressa. Não houve manifestação expressa de perdão no processo. Lúcio Flávio, que é o querelante, ele deixou de formular esse pedido de condenação. Então foi uma omissão e não algo expresso. E o perdão exige algo, um perdão tem que ser expresso. Aí não houve nada nesse sentido aqui. Bom, C. Deverá ser extinta a punibilidade de Rosa em relação ao crime de injúria em razão da renúncia ao direito de queixa? Não, renúncia ao direito de queixa não. Por quê? Na renúncia ao direito de queixa, o Lúcio Flávio ele nem teria distribuído a ação. Ele simplesmente renunciaria ao seu direito de queixa. Mas aqui percebe-se o quê? Lúcio Flávio ofereceu queixa-crime em face de Rosa. Então, se ele já ofereceu a queixa-crime, a gente não há que se falar em renúncia ao direito de queixa. Se ele tivesse de fato renunciado, ele nem distribuiria a queixa-crime.
Por último, letra D, poderá a Rosa ser condenada pela prática de ambos os delitos, já que houve apresentação de alegações finais pela defesa técnica do querelante? Não. Letra A, vai ocorrer a perempção com relação ao crime de injúria, porque ele deixou de se manifestar, e ela pode ser condenada apenas pela difamação, na qual ele de fato pediu a condenação. Aqui, ó, Lúcio Flávio. Em alegações finais, Lúcio Flávio requer a condenação de Rosa pela prática do crime de difamação. Então, quanto a difamação, ela vai responder. Mas quanto à injúria, não, porque houve a perempção nos termos do artigo 63 do Código de Processo Penal. Então, nossa resposta fica letra A. A letra D está errada por conta disso. Ela não vai responder por ambos os delitos. Espero ter gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.